Senhoras e senhores, instruções nem sempre nos ajudam a fazer melhor uma tarefa. Essa é para você que gostaria de uma justificativa científica para não ler todos os manuais. Roda a vinheta. É isso aí, meu nome é Sérgio Silva e eu peço sempre para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente sempre fala de psicologia de uma forma extrovertida e uma maneira que possa vir trazer para o nosso dia a dia. Como você leu aí, instruções nem sempre nos ajudam a fazer melhor uma tarefa. Você pode até odiar seguir instruções sobre como fazer algo, mas não há nada mais do que evitar elas. O treinamento sobre tudo, desde como dirigir um carro até ler raio-x, tem treinamento para tudo. Instruções explícitas, verbais ou escritas, e com os apontam os autores, os novos artigos e tudo mais. Mas esse estudo, publicado na Experimental Psychology, Human Perception and Performance, na verdade, dos estudiosos lá da Universidade de Santa Bárbara. Nesse estudo, a equipe explorou alguma coisa que na verdade a gente faz o tempo todo, que é classificar mentalmente os itens em categorias. Eles analisaram dois tipos de tarefas de classificação de categoria. Um tipo baseado em regras, né, onde a melhor estratégia para se sair bem é aprender e seguir uma regra lógica explícita. Digamos que tenha um conjunto de formas e que você precisa classificar em duas categorias. A regra é: todos os triângulos amarelos pertencem à categoria A e tudo o restante à categoria B. As tarefas elas eram baseadas em regras para ficar mais complicadas, mas as regras geralmente são simples de explicar e de absorver. Depois existem algumas tarefas de integração de informação, que assim, para se sair bem nessas tarefas, nós temos que aprender a integrar pedaços de informações que achamos menos simples de processar e conscientemente confiar na aprendizagem implícita. Digamos assim, esse é um tipo de aprendizagem que é importante para aprender um idioma, por exemplo, que ela meio que se sustenta como se fossem sentimentos internos, sabe, especializados. É a melhor estratégia para se sair bem em tarefas, muitas vezes mais difíceis de se descrever verbalmente. Alguns podem até dizer de intuição, mas isso é outra coisa. Em vez de a equipe perguntar as instruções, como que elas realmente funcionam, você vai numa ordem que é aparentemente lógica. E para explorar isso, a equipe recebeu 58 alunos. Metade recebeu uma tarefa baseada em regras, e a outra metade numa integração de informações. Dentro de cada um desses dois grupos, metade foi enfermada pela primeira vez da regra que se precisava seguir e sair bem. E a outra metade não, simplesmente foi deixada lá para fazer as tarefas. Então a metade de cada grupo teve que aprender a regra por si mesmo. Para cada participante foi mostrada uma série de barras de gráficos. E nesse gráfico eles variam de espessura e de ângulo de alinhamento. Cada vez que o participante tinha que identificar um gráfico como tipo A ou tipo B, aquele grupo baseado em regras que tiveram que seguir antes, né? A resposta A se as barras fossem grossas e a orientação for baixa, caso contrário a resposta B. Mesmo exemplo lá dos triângulos. Aquele no grupo de integração que informações tiveram que seguir a regra responda A se a largura da barra for maior do que a orientação, caso contrário, responda B. Embora essa regra fosse expressa verbalmente, é mais difícil para uma pessoa, embora não para um computador, de entender uma regra simples. Só que, como os pesquisadores apontaram, para os seres humanos, julgar se a largura de uma barra é maior ou menor do que a orientação da barra é somente como comparar maçã e laranja, por exemplo. Toda vez que um participante atribuiu uma imagem a uma categoria, ele recebia um feedback se estava certo ou errado. Sempre que cometavam um erro, aqueles que primeiro disseram que a sua regra também recebiam um feedback extra, né, sobre como que a sua colocação não estava correta, para ele escolher a categoria certa.
Quando a equipe analisou como que os participantes se saíram, o resultado ficou claro, e isso é o que importa pra gente. Então, quais são as implicações reais desse resultado? A equipe não recomenda abandonar completamente instruções para tarefas de integração de informações. Existem tarefas difíceis de classificação e que exigem um aprendizagem implícito para construir conhecimentos. Talvez mais estudos envolvendo tarefas mais complexas no mundo real sejam necessários antes de qualquer mudança drástica no treinamento que sejam das pessoas em si, né? Mas descobrir de que as instruções nem sempre nos ajudam a fazer melhor é uma tarefa importante. Em outras palavras, gente, existe um certo nível de aprendizagem que não necessariamente por regras que nós vamos aprender. É aquela coisa de aprender pelo tato ou pela prática, com regras internas que geram aprendizado. Ou seja, não existe apenas uma maneira de aprender. E entender que o ser humano é tão complexo que aprende e se desenvolve de diversas maneiras diferentes é um passo à frente dessa ciência que busca então entender o comportamento e a mente humana. E é para isso que eu vou ficando por aqui contando com o seu joinha. Assiste mais vídeos que a gente já comentou por aqui e a gente se vê. Até já!